pessoal, eu sou o Neto Marim, da equipe de Developer Relations do Google, e no episódio de hoje vamos ver como utilizar um menu lateral com Drawer Layout no seu aplicativo Android. O Navigation Drawer é um painel que exibe as principais áreas de navegação na lateral esquerda do seu aplicativo. É um painel que fica escondido a maior parte do tempo, mas exibido quando o usuário passa o dedo da esquerda para a direita, como se fosse um swipe, ou toca no ícone da app se estiver disponível. É fácil identificar porque vão ter lá 3 listas do lado do ícone que vai dar a intenção para o usuário de que ele pode clicar ali e acessar o seu Navigation Drawer, que é com o Drawer Layout. Mas uma coisa importante de considerar é que antes de decidir e implementar esse padrão de UI, é preciso entender os casos de uso e algumas considerações sobre o design na utilização do Navigation Drawer. Tá? Mas antes vamos dar uma olhadinha quando usar o Navigation Drawer. Por exemplo, mais de 3 níveis principais de navegação. Então, se eu tenho lá vários níveis de navegação, com views top da minha parte de navegação, é importante poder utilizar o Navigation Drawer. Lembrando, se tiver até 3 níveis, é recomendado que você utilize as tab fixas, por exemplo, que eles causam uma navegação mais simples e rápida, porque o usuário já está vendo ali quais são as 3 opções para ele já pode clicar e alternar facilmente. Navegação entre diferentes níveis secundários do conteúdo do seu aplicativo. Por exemplo, quando você tem muitas categorias. Então você entra numa certa categoria e tem subcategorias. Então você pode, de uma forma rápida, selecionar aquelas várias subcategorias. Porque às vezes colocar muita tab, o usuário acaba se perdendo, tendo que ir muito para um lado, muito para o outro, mesmo usando as tabs com scroll. Tá? Ou níveis muito profundos de navegação em uma das opções. Por exemplo, você tem uma das árvores de navegação que ficam muito profundas. E o usuário tem que ficar dando voltar, 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 e isso pode acabar prejudicando as habilidades do seu aplicativo. Então, você colocando o Navigation Drawer, ele pode direto ali escolher um nível para que ele quer voltar, e então utilizar esse Navigation Drawer como um guia na sua navegação, que facilita muito. Tá? Mas também tem outras considerações que é muito importante você visitar o guia de design para se orientar bem quando são boas recomendações para utilizar ele. Bom, e como que eu crio então um Navigation Drawer utilizando um Drawer Layout? Bom, primeiro a gente vai utilizar aqui nesse exemplo a Support Library, para que você possa então ter o Drawer Layout disponível nas versões anteriores do Android. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é declarar uma interface, né, a interface principal da sua Activity, e tendo como view raiz o Drawer Layout, porque é ele que vai conter todo o conteúdo da sua tela. Depois disso, adicione uma view então para o conteúdo principal da tela, que é onde você vai colocar os fragments, por exemplo, com os conteúdos das diferentes views, e uma parte específica para o conteúdo do Navigation Drawer, que é ali o painel que vai ser mostrado. Tá? No exemplo de layout que nós temos aqui, eu estou utilizando um list view. Tá? Então nós vemos aqui o principal, o view raiz, está como Drawer Layout, observando a Support Library. Depois eu tenho um Frame Layout, que é onde eu vou colocar os conteúdos, que é esse Content Frame, então onde eu vou fazer a colocação dos fragments. E embaixo o List View, que é exatamente onde vai ter o conteúdo do meu Navigation Drawer. Tá ok? Bom, e como que eu vou tratar então os cliques nesses itens de navegação? Como eu dei o exemplo da list aqui, eu estou utilizando então a interface listview.onItemClickListener, para que quando eu clico em um dos itens, ele possa então acionar uma ação específica. Que seria o quê? Primeira coisa, criar o fragment que você quer exibir. Depois, utilizar o Fragment Manager para que ele faça a troca do conteúdo que está sendo exibido pela opção que o usuário selecionou no nosso Navigation Drawer. Então, atualizar o destaque na lista para que eu possa dar um feedback para o usuário de onde ele está na posição naquele momento e, claro, fechar o Drawer Layout. Bom, e como que eu posso fazer para abrir e fechar utilizando o ícone da aplicação? Que é muito legal, os aplicativos em geral fazem isso, então o usuário já identifica que ele pode ali clicar no ícone e abrir. Bom, esse código que está aqui na tela, ele vai no seu onCreate da sua Activity, onde eu vou criar um objeto da Action Bar Drawer Toggle, informando para ele Activity Host, ou seja, quem vai ter aquele drawer, o Drawer Layout que você criou, que a gente pôs o ID na tela anterior, o ícone para substituir o Up Navigation, a descrição para Open e a descrição para Close. E aí, como isso aqui é uma classe que tem um callback, temos o onDrawerClosed, que é chamado quando o seu drawer é completamente fechado, e onDrawerOpen, que é chamado quando ele é totalmente aberto. Nesse exemplo, nós estamos definindo o título da Action Bar de acordo com a situação de abrir ou fechar o drawer. E aí, para que a gente possa
fazer que a Action Bar interaja com o Drawer Layout, a gente está usando o set Drawer Listener. Então a gente vai dessa forma causar que eles interajam. Bom, e com isso então, pessoal, vocês já podem a partir de agora utilizar o Drawer Layout no seu aplicativo e tem então agora um menu lateral na esquerda que deixa excelente a navegação do seu usuário. Lembre-se então de checar na descrição do vídeo, onde vai ter o link para que você possa essa documentação oficial e lá vai ter o exemplo completo de como você pode implementar o Navigation Drawer no seu aplicativo Android. Muito obrigado e até a próxima.